Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa. Hoje eu vou falar para vocês sobre como escolher o lugar de publicação do seu conteúdo na internet. Como é que você faz para definir aonde você publica, aonde você não publica, de que forma você deve fazer isso. No Brasil, as duas formas mais comuns de publicação de conteúdo são as redes sociais e os websites. Agora, como é que você faz para escolher em que canal e em que momento você deve publicar? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que definir 3 tópicos que eu coloquei aqui para vocês. O primeiro deles é o público-alvo. Dentro de público-alvo, você tem uma definição um pouco mais superficial, que seria um perfil demográfico. Esse é o básico que você tem que fazer para colocar anúncio de uma forma efetiva em qualquer rede social. Então, o que se enquadra dentro do perfil demográfico? Então, é a idade, é o sexo, é a localização. Acho que com esses 3 critérios, você já consegue fazer uma boa colocação dos seus anúncios, uma boa especificação ali no momento da implementação. O que seria a evolução disso? A evolução disso seria a definição de uma persona. Então, quando você fala de persona, já é algo muito mais complexo. Muito mais complexo. É como se você criasse um RG, um perfil muito bem definido. Então, você dá nome, você define profissão, hábitos de consumo, se gosta de esportes, como é que aquele potencial cliente, aquele seu cliente ideal, como é que ele tem que se comportar. Inclusive, eu vou fazer um vídeo específico só sobre personas na prática. Como é que você tem que lidar com isso? Como é que você desenvolve uma persona na prática? Porque você vai perceber que com as perguntas e alguns direcionamentos que você vê por aí, eles são lindos, mas na teoria. Quando você vai para a prática é muito difícil, principalmente quando você ainda não tem um negócio, não tem um histórico de marketing e não sabe como começar. O segundo ponto é entender o tipo de conteúdo que você está divulgando. Então, quando você se propõe a produzir um determinado conteúdo, a primeira coisa que você tem que perguntar é qual é a melhor forma de representar esse conteúdo, de que forma ele ficaria mais fácil de ser compreendido ou de que forma eu demonstraria mais valor para o meu público-alvo. É um texto, é um vídeo, é uma imagem, é um infográfico. Então, procura listar os diversos tipos de conteúdo que você seria capaz de produzir. Tenta entender como é que esse conteúdo que você está se propondo, ele se enquadraria melhor em qual desses formatos, para que você aí sim consiga partir para o tópico 3, que é compreender o propósito de cada canal. Então, cada rede social, website, ele tem um propósito diferente de aplicação, de utilização. Ele trata de um determinado comportamento, momento de comportamento, forma de consumo do cara que está do outro lado da tela. Então, quando você entende o propósito de cada canal, você sabe se aquele é o momento e o formato mais adequado de você divulgar. Por exemplo, o Instagram é uma rede social que nasceu para conteúdo de imagem. Então, fotos, vídeos vão funcionar muito melhor do que, de repente, um texto longo. Lá você não tem a capacidade de colocar links que dificultam uma determinada navegação, e de mandar o usuário para outros lugares, outras telas, para o seu próprio site dentro de um descritivo de post. Então, quando você passa a analisar esses 3 caminhos, a chance de você acertar com uma melhor entrega, uma melhor produção, ela aumenta muito mais. Atualmente, no Brasil, as 5 redes sociais mais utilizadas são o Instagram, o Facebook, o YouTube, o LinkedIn e o Twitter. A primeira coisa que você precisa entender é: não existe rede social perfeita. Cada uma vai ter um benefício, uma funcionalidade que desempenha melhor, uma te entrega um pouco mais de interações, de engajamento, a outra vai te proporcionar segmentações de anúncio que as outras não têm. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: não existe rede social perfeita. O que existe é rede social perfeita para você e para a sua estratégia. O Instagram, ele é a rede social que atualmente é o queridinho aí das marcas. Ele te entrega uma das maiores porcentagens de engajamento orgânico. É uma rede social que nasceu com imagem, com impacto visual. Então é isso que você tem que explorar nela. Não entra com textos muito longos. Claro, tudo você tem que fazer testes.
mas você vai ter uma dificuldade em colocar links nos seus textos, em direcionar pessoas para um site, etapas específicas que você gostaria que não seja com anúncios. Então, organicamente, vai ser bem difícil você conseguir criar esse processo de navegação. Já o Facebook, você pode trabalhar com a divulgação de artigos, de vídeos, links para o seu site. Ele já tem um pouco mais de flexibilidade no momento da criação de conteúdo. Você vai perceber que o Facebook, que é dono das duas plataformas, ele tem procurado diversificar tipos de conteúdo para poder realmente gerar interações um pouco fora daquela questão da publicação, que é mais simples e direta. Então, por exemplo, a criação de enquetes, lançou recentemente a questão das estreias, você pode fazer lives, que são conteúdos, que são gravações, vídeos ao vivo para gerar maior interação. Então, tudo que você puder utilizar também de novidade que essas redes sociais estão lançando, geralmente ele procura te dar um impulso um pouco maior do que as publicações tradicionais. O YouTube é o rei dos vídeos, é a rede social que tem maior tempo de navegação dos brasileiros. Então, para vídeos, tanto curtos quanto extensos, é o melhor canal de divulgação. Recentemente lançou várias formas, várias novidades aí para a criação de anúncios, que tem gerado um impacto bem legal. Então, se você não experimentou ainda, vale a pena. O LinkedIn é uma rede social que nasceu para negócios, procura de emprego. Então, se você quer colocar artigos mais técnicos, mais direcionados ao seu público-alvo, ele também vai te proporcionar, possibilitar segmentações profissionais que são muito importantes e que no Facebook e no Instagram, por exemplo, você não consegue. Então, segmentação profissional para cargos, empresas específicas é no LinkedIn. O Twitter é uma rede social que teve uma queda recente ao longo dos últimos anos, mas ainda é uma rede social que tem uma adoção de usuários muito grande, tem tentado se reinventar ao longo do tempo, então mudou a questão dos caracteres, adicionou outras mídias, e se o seu público estiver aqui, vale bastante a pena utilizar o Twitter. No geral, é muito importante que você utilize sempre mais de uma estratégia, mais de uma rede social dentro da sua estratégia de marketing. Só que tem uma ferramenta que a gente não falou muito, que vai amarrar tudo isso, que é o site. Tá? O site é o seu porto seguro, ele é aquilo que vai dar solidez dentro da sua estratégia, ele ainda é o queridinho do tio Google, então o Google dá preferência para os websites no ranqueamento dele em relação às redes sociais, e ele te proporciona contar a sua história de uma maneira muito mais interativa, da forma como você realmente quer, diferente das redes sociais onde você fica preso dentro dos formatos de post e de navegação que cada rede social vai te proporcionar. Muita gente me pergunta se os sites ainda são relevantes com tanta alternativa, com tanta opção de rede social e com as pessoas passando tanto tempo lá. E eu falo para vocês o seguinte, os sites, eles ainda são os queridinhos do Google, eles ainda têm preferência de posicionamento, de ranqueamento. Então, em relação, se você tiver um site, tiver uma página de rede social, você vai perceber que em 99% dos casos, o Google vai priorizar posicionar o seu site primeiro. Eles te possibilitam uma flexibilidade enorme e alto impacto na hora de mostrar a sua marca, de contar a sua história de um jeito específico, que na rede social você vai ficar preso àquele formato. No YouTube você não vai conseguir sair fora dos vídeos. No Facebook, no Instagram você tem as restrições específicas de publicação. No seu site você tem liberdade total para contar a sua história da forma que você quiser, com liberdade criativa, com efeitos, com links entre páginas, diferente das redes sociais, onde você vai ficar preso nos formatos que elas têm para te oferecer. No YouTube você não vai conseguir publicar foto, tem que publicar o seu vídeo. Cada uma vai te colocar determinadas restrições para que ela cumpra com o funcionamento específico dela, que você não tem no website. Um outro ponto é que as redes sociais, elas têm altos e baixos, elas vivem realmente da popularidade dos usuários, e não tem como prever quanto tempo ela vai durar. E muitas vezes o que pode acontecer é você depositar toda a construção de marca em cima de uma rede social que amanhã pode acabar. Recapitulando, então para você divulgar o seu conteúdo de uma forma efetiva, você tem que entender o seu público-alvo, o tipo de conteúdo e o propósito do canal que você vai divulgar.
Se você tiver dúvida sobre como colocar isso na prática, você foi executar, pintou alguma dúvida, pode me mandar um comentário, pode me mandar um direct que eu vou fazer questão de responder uma por uma. Por hoje é isso e até a próxima.